Com a paz do Senhor, amém? Glorifica a Deus mais essa oportunidade de estar aqui na casa dele, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu não sei os irmãos, mas eu estou feliz que está aqui. Os irmãos estão felizes? Amém. Se não estiver feliz, não tem problema também não, que a minha Bíblia fala que na presença do Senhor até a tristeza pura de alegria. E antes de acabar esse culto, você vai sair daqui alegre, com a cabeça erguida e fortalecido pela graça e a presença de Deus. Amém? Aleluias. Eu quero compartilhar uma passagem com os irmãos que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa passagem, ela nos fala a respeito que quando Jesus estava com seus discípulos e resolveu partir para outra banda da margem, na região de Gadarenos. E dentro desse versículo eu pude entender 5 atitudes aqui nos nossos dias de hoje. Primeiro, Jesus diz para os discípulos: passemos para outra banda. Essa primeira atitude eu entendo que quando Jesus dá uma ordem, ela tem que ser obedecida. Nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor, e nós somos também obedientes. E nós devemos obedecer ao nosso Deus, pois sabemos que quando Ele fala, a vitória também já é certa. Segundo, eu entendi aqui que a Bíblia fala que houve um grande temporal, e as ondas vinham por cima do barco, tentando afundar. E eu parando e meditando, eu entendi assim, torçando para os nossos dias de hoje, quantas vezes nós vamos fazer algo para Jesus? Às vezes está tudo calmo. Quando nós pensamos assim, vou fazer algo, cria uma dificuldade, uma tempestade. Mas aqui eu entendo que quando Jesus está no barco, quando Jesus está na direção, a tempestade pode até se levantar, mas com uma ordem, assim como o nosso mestre falou, ela vai se aquietar, você vai fazer a obra de Deus, porque Ele te chamou para isso. A terceira coisa que eu pude entender aqui, que Jesus, os discípulos falam que Jesus estava dormindo. Mas eu quero te falar para você uma coisa que você vai ficar muito alegre. O seu Deus não dorme. O seu Deus pode ficar em silêncio, mas dorme, Ele não dorme. Uma prova disso é que você está aqui hoje. O seu Deus, Ele não dorme, não perde batalha. Ele anda por cima do mar. Ele faz de você um vencedor. Amém? A quarta diferença que eu vi aqui, que Jesus pergunta aos discípulos: Por que temeis? Não tens fé? E eu pergunto aos irmãos nessa noite: os irmãos têm fé no seu Deus? Porque a Bíblia já fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos fazer nada. É a nossa fé que move montanhas. É a nossa fé que cura enfermidades. Através do nome de Jesus, a nossa fé, ela tem que ser restabelecida a cada dia mais na presença de Deus. E a quinta atitude que eu vi aqui foi quando, já chegando do outro lado, quando aquela tempestade já estava acabando, os discípulos falaram assim: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe que você parou para pensar? Você meditou nisso? Quem é esse? Talvez você não parou para meditar ainda, mas eu te digo, esse Deus é o Deus que você serve. Esse é o Deus que fecha a boca do leão, que abre caminho no meio do mar, que cura enfermidade, que faz porta onde não tem porta. E Ele está aqui nessa noite, ouvindo o seu clamor, a sua adoração. Amém? Eu glorifico a Deus e agradeço a oportunidade.